Essas dicas são baseadas em experiências pessoais para primeiros socorros e tratamento de situações corriqueiras, porém, não isentam seu patudinho de uma consulta e ou acompanhamento no médico veterinário. Parvovirose. Gente, essa doença que assusta muita gente. E não é pra menos. É uma doença muito séria, infecto-contagiosa, passa entre os animais. Ela pode ser fatal, às vezes em 80, 90% dos casos ela é fatal. Então a gente precisa entender como é que a gente vai diagnosticar, identificar e tentar tratar essa doença. Gente, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui pra vocês é que a parvovirose é um vírus. E vírus, gente, não tem cura específica. Ele é um vírus que ele vai lá e se instala no sistema gastrointestinal do bichinho. O que é isso, gente? Se instala lá no estômagozinho do patudinho e no intestino do patudinho. E é por isso que ele fica com aquelas fezes, com sangue, aquele estômago que fica todo machucadinho. E aí ele começa a vomitar com sangue também. E é muito triste, gente, porque a questão é que essa doença, ela faz com que o bichinho fique tanto vomitando muito como evacuando muito. O que acontece? Ele perde muito fluido corporal. Então, se você não cuidar rapidamente, ele pode virar óbito muito rápido, porque ele desidrata, ele perde todos os nutrientes. E aí, realmente, você pode acabar perdendo seu patudinho. Mas calma, que aqui você vai aprender a identificar os sinais. Gente, muito importante para vocês entenderem por onde esse vírus é transmitido, né? Quais as vias de transmissão. E são as fezes, os vômitos, também pode ocorrer por via respiratória, por secreção óculo-nasal e pelo contato direto com outros cães. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, eu friso muito isso, muito cuidado, quando vocês, por exemplo, vão passear com seu cachorrinho. Claro que isso não é indicado antes dele ter todas as vacinas, primeiro ponto. Mas mesmo que ele tenha todas as vacinas, não é legal que você deixe ele cheirar fezes e vômitos de outros cachorros na rua. Eles têm esse hábito, gente. E aí as pessoas ficam assim, não, tem que deixar ele explorar, tem que deixar ele cheirar. Não, não tem que deixar, porque ele pode pegar um vírus ali naquelas fezes de outro cachorro, naquele vômito de outro cachorro. Então isso é muito importante. Quando você levar o seu patudinho para passear, já vacinado, espero, nunca deixe ele cheirar fezes de outro cachorro, secreções, vômitos, nada, tá bom, gente? Combinado? E esse vírus, gente, como a gente estava falando agora sobre vacinação e tal, por que eu falo isso, que é melhor que você já leve eles vacinados? Porque se você levar eles na rua sem estarem vacinados, o risco fica muito maior. Eu vou te explicar por quê. Por isso existe aquele protocolo, os veterinários sempre falam pra gente, né? Antes de terminar o protocolo de vacinação, nunca fique levando seu bichinho na rua e nem pro banho tosa. Não pode. Por quê, gente? Porque essa doença, esse vírus, como muitas outras, acometem os bichinhos justamente quando eles estão nos primeiros meses de vida. E por que isso, Michele? Vamos lá que a gente vai entender. Porque quando eles nascem, gente, eles nascem sem imunidade nenhuma. E é por isso que é tão necessária aquela primeira mamada na mãezinha, porque onde vai sair o colostro e ela vai passar os anticorpos dela pra ele. Porém, é uma quantidade muito baixinha, então eles não têm imunidade suficiente para reagir caso uma infecção tente invadir o organismo deles. Então, é indispensável que nesses primeiros meses o bichinho não tenha contato nem com seus animais. Por exemplo, você vai introduzir um novo animal na casa, né? Você pegou um filhotinho aí, adotou um filhotinho e tal. Não é legal que ele fique tendo contato com os seus bichinhos que já são vacinados, que estão bem de saúde. Mas não é porque o cachorrinho novinho, tá oferecendo perigo para eles, não. Na verdade, é o contrário. Os seus animais que são mais velhos podem oferecer algum risco para eles, isso porque ele não tem imunidade. Então, se o seu bichinho, já tem um outro em casa, ele tá resfriadinho, ele vai passar aquele resfriadinho pro seu novo bichinho, pro seu filhotinho, e ele não vai ter anticorpos para combater aquela infecção, aquele vírus da gripe. E às vezes, por uma bobagem, ele pode virar óbito sim. Entenderam por que a gente tem que ter tanto cuidado com o filhotinho? Então, rua antes da vacinação, nunca. Então já entendemos essa parte, agora vamos entender aonde mais que esse vírus pode ficar. Além das fezes, do vômito, da secreção óculo-nasal, ele também fica no ambiente. Então se você teve um bichinho ali que teve parvovirose, o vírus vai ficar ali. Então não é recomendável que você tenha um outro bichinho ali naquele ambiente, sem vacinar, por no mínimo 6 meses. Enquanto isso, você vai lavando sempre o local todos os dias com água sanitária, né, com bastante cloro, para você desinfectar aquele ambiente. Mas esse vírus também tem mania de ficar nos objetos. Então ele pode ficar em roupas, cobertores, brinquedinhos, potes de ração, de água. Então fica ligado nisso. Ele não pode compartilhar objetos com outros animais, tá? Muito importante, se você tem um bichinho que vai estar aí com os sintomas da parvovirose, sempre fique ligado na hora que ele fizer cocô, que ele vomitar, sempre limpe muito rápido aquilo ali com água sanitária para evitar a proliferação daquele vírus ali naquele ambiente, tá bom? Outra coisa muito importante é o período de incubação dessa doença. O que é isso, Michele? É o período em que o animalzinho teve contato com esse vírus até ele começar a manifestar sinais e sintomas. Ou seja, ele teve contato com um bichinho, sei lá, numa segunda-feira, na outra segunda-feira ele começa a manifestar sinais e sintomas, entendeu?
E o período é mais ou menos isso. Ele começa a manifestar sinais e sintomas dentro de 7 a 14 dias depois que ele teve contato com esse vírus, tá? Que pode ter sido em uma dessas formas que a gente falou anteriormente aqui agora no vídeo. Agora vamos à boa notícia, né? Parvovirose tem cura, gente? Claro que tem, mas o resultado vai depender muito da imunidade do patudinho. E também do estágio em que a doença se encontra. O que é isso? Se você identificou os primeiros sinais da parvovirose e você vai começar a tratar, ele tem quase 100% de chance de cura. Agora, se você deixou ele definhar, ele tá aí, não come há dias, evacuando, vomitando, sem comer há dias, muito provavelmente você vai perder seu animalzinho. Então é muito importante esses 3 fatores, tá? Se o seu patudinho pegou essa doença aí, mesmo sendo vacinado, porque a vacina não imuniza 100%, tá, gente? É importante deixar isso claro. Ele ainda pode vir a adquirir a doença sim, porém, ele vai ter anticorpos para combater com maior facilidade. Então, se seu bichinho tem imunidade boa, ele tá bem, ele tá saudável e ele adquiriu esse vírus aí, ele foi vacinado, tá tudo certo, ele adquiriu esse vírus, você vai cuidar direitinho e ele vai ficar bom. É muito mais certo dele ficar bom. E se o seu bichinho não foi vacinado ainda, ele é pequenininho, é um filhotinho, não estava no período de vacinar ainda, e aí ele pegou essa doença, você vai ter que tratar com muito mais cuidado, muito mais cautela. Tem uma certa diferença para você fazer o tratamento, mas você consegue. Porém, vai depender do sistema imunológico do seu patudo. Então, é fazer o tratamento e orar, pedir a Deus para dar tudo certo e ele reagir.